você falou do IMC acima de 25, mas Uhum. qual pessoa pode É. usar mesmo? Ou qualquer uma ou tem restrições? Não, não tem nenhuma restrição. É o que a gente sabe, assim, né? Qual que é o objetivo dela? É regular uma resistência à insulina, né? Que vai favorecer ali, né, essa perda de peso. Então, a gente indica para pacientes que têm uma resistência à insulina, uma dificuldade mesmo dessa perda de peso acontecer. E para pacientes que realmente, às vezes, a gente tem que tratar uma dislipidemia ou não consegue também diminuir a ingestão calórica, né? Então tem uma dificuldade de comer menos no seu dia a dia, né? Então, não tem nenhuma contraindicação. Porque você falou de efeitos colaterais, Uhum, né? E aí eu queria entender também quais uhum. são esses efeitos colaterais e até onde eles podem chegar. Sim. Qual que é que a gente tem que pensar, né? A gente utiliza essas canetas para pacientes que querem perder peso, né? Uma pessoa que está com obesidade, com sobrepeso, que Ok, normalmente vai ter uma dieta de o quê? Umas 3.000 calorias? 4.000 calorias? Que quando a gente coloca a caneta, a pessoa vai conseguir ingerir o quê? 1.000 calorias? Mil e entendi. poucas calorias? Então a gente não consegue chegar, às vezes, num aporte de micronutrientes que essa pessoa consegue ingerir, né? Certo. Para a estrutura corporal que ele tem e a ingestão de proteína que ela precisa para a manutenção da massa muscular, né? Então, esse é o nosso grande desafio e esse é a grande consequência que vem vindo do uso dessas canetas. Então, a gente tem dados já estatísticos que 2/3 das pessoas que utilizam reganham peso. Hum, Então, por justamente não ter um apoio, né, nutricional, de estilo de vida, de atividade física, psicológico, né, para fazer esse acompanhamento de uma forma correta, para essa perda de peso acontecer de uma forma saudável. Então, são pacientes que a gente tem que ajustar a ingestão de proteína e muitas vezes aumentar a suplementação, né, incluir uma entendi. suplementação de micronutrientes. Mas não é um problema a proteína, às vezes, para essa pessoa se alimentar. Eu sei que agora tem fórmulas e Uhum, tudo para facilitar whey proteins da vida. sim, Só que a proteína habitualmente ela é de difícil sim. digestão, ela faz uma sensação de saciedade mais precoce também, não é? Sim. O GLP-1, né, o que a gente tem aí nessas canetas, esse análogo, esse hormônio, a gente produz com proteína. Então, quando a gente alimenta com alimentos ricos em proteína, em fibra, naturalmente nosso corpo produz mais GLP-1. Por isso que são alimentos que dão mais saciedade, né? Perfeito. Então, quando a gente coloca uma ingestão maior de proteína nesse plano alimentar desse paciente, com o uso das canetas, ele realmente não consegue ingerir tanta proteína, Pois né? é. A digestão, a digestibilidade é muito lenta. Então, hoje a gente usa essas proteínas em pó de melhor digestão, né? Um whey protein, um colágeno, um aminoácido em pó, né? Hoje a gente tem a proteína da fava, que é o Peptide Strong, que tem uma alta concentração de leucina, que a gente consegue manter essa massa muscular, creatina, a gente usa creatina muito para esse público. Então, a gente Legal. tem estratégias, né, para conseguir chegar num aporte ali que o paciente precisa para a manutenção dessa massa muscular e a perda de peso acontecer da forma mais saudável, né? Que é o que a gente quer. E mais sustentável, né? Que é o que a gente quer, né? Exato. Porque se fala muito, né, sobre perder peso, mas perder peso com qual qualidade, né? Emagrecer não é perder peso, né? Então, assim, a gente tem que pensar qual a qualidade dessa perda de peso desse Porque paciente. apontam muito também essa questão da proteína, a perda proteica, porque a proteína também é onde se vem a energia. Então, o Sim, organismo não está comendo muito, vai buscar energia muitas vezes até mais precoce na proteína, é isso? sim, sim. Se tem uma baixa ingestão calórica, o organismo acaba usando a própria massa muscular como fonte de energia, né? E a nossa massa ativa, né, onde a gente tem aí produção de energia, geração de energia, é o nosso músculo, né? É uma glândula neuroendócrina, né, o nosso músculo, né? Então ele produz ali, né, energia. Então é importante a manutenção dessa massa. Por isso que a prática de atividade física é importante em conjunto, essa ingestão, esse cálculo, né, da ingestão de proteína, da dieta, né, e de micronutrientes, né, porque vai ser um paciente que vai ter um déficit, né, de magnésio, muitas vezes, de antioxidantes, muitas vezes, e ele está no processo de emagrecimento, né, então ele está no processo que ele precisa desse aporte de micronutrientes. Eu estou apaixonando pela essa história de É, micronutrientes, é, essa visão mais global das aham, coisas, né? Que a nutricionista, é, a nutrólogo, essas pessoas têm essa visão mais macro, né? Não é aquela sim. visão só no probleminha. Aham.
Exatamente. E que muitas vezes o exame de sangue ele não chega a apontar a deficiência. E a gente não precisa esperar chegar a deficiência para isso acontecer, Entendi. né? Então a gente já, né, trata antes, né? Então, assim, esses pacientes, normalmente a gente fica muito, a gente observa mais de perto esses exames de sangue, faz com mais frequência, justamente para acompanhar, né, esse nível de deficiência ou não, para não chegar a esse nível de deficiência ou corrigir, né, o quanto antes, né? Então a gente tem que ter um olhar realmente mais de perto. E o nutricionista ele faz, né, esse trabalho, né, a anamnese, né, de ver o que o paciente se alimenta, a rotina da casa, de compras, Não é um as cardápio queixas. pronto. Não é o cardápio pronto, né? Por isso que é tão personalizado, né? Então é ali na anamnese que a gente vai descobrindo as deficiências que o paciente tem, né? Por isso que é muito individual, né? Então, o nutricionista, apesar de hoje a prescrição estar muito na mão do médico, Uhum, obviamente tem os nutrólogos, sim. endocrinologistas que acabam entendendo muito disso, Uhum, mas o nutricionista ele se torna indispensável. E eu conversei muito sim. com médicos, eles falam, Rafael, de nutrição mesmo é nutricionista. Sim, sim. Hoje, né, a gente tem, né, a Anvisa, né, colocou, né, como obrigatório a prescrição por médicos, né, e eu acho que é isso mesmo, né, que as pessoas, né, que não têm orientação, né, tem que ter um médico ali por Diminuir os trás riscos, para né? diminuir os riscos, né, ajustar dosagens, ou ver se realmente, né, é o caminho para aquele paciente, mas feito com acompanhamento nutricional em conjunto, né? Porque o resultado e depois até a manutenção desse resultado, né, é totalmente diferente quando você tem um acompanhamento nutricional por trás, né? Hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa, né, Rafael? É muito suplemento, é muito É alimento, é muita muito, né? informação Até e ao demais. mesmo tempo as pessoas estão ganhando cada vez mais peso, né? Então, mesmo com tanta informação, com tanto alimento, com tanto suplemento, as pessoas estão no caminho inverso, né? Ganhando mais peso. Então, né? Porque enquanto elas estão lendo ali, elas estão comendo o docinho ali, o É salgadinho. porque a gente vive num país, no mundo, né? Muito com fatores externos, né, que prejudicam muito a nossa saúde. Então, é estresse, é uma privação de sono, né, que a Perfeito. grande Olha, maioria das verdade. pessoas vem aí com uma privação grande de sono, sedentarismo, né? A gente Ouvi tem. falar já. É, então, olha o estilo de vida que acompanha, a ansiedade, né, telefone, né, tecnologia. Então, assim, é muito estresse, né? O nosso corpo está sendo bombardeado o tempo todo com esse estresse. Então, realmente, né, as pessoas acabam descontando na alimentação. Né? No que é palatável, no que é prazeroso, no que é prático, no que está ali na mão, no que ali é um clique só, né? Então você sabe ali que é um clique, o lanche está ali pronto na sua mesa, na sua casa, né? Então se torna cada vez mais difícil, né, ter saúde mesmo com tantas ferramentas que a gente tem hoje, Exatamente. né?